Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que estamos por aí? Espero que estejam. Tudo tranquilo. Espero que estejam bueno, no mínimo bueno, né? Vamos lá. Bom, recapitulando um pouquinho, né? Nós estamos falando sobre sistema nervoso, né? Então, já falamos sobre a função do sistema nervoso: controlar, perceber, analisar, armazenar, fazer um monte de coisas no nosso organismo. Beleza. Já conhecemos o sistema nervoso, que ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. Legal a gente levar em consideração que essas duas estruturas estão muito bem protegidas, certo? Muito bem protegidas. Por quê? Porque são elas que controlam basicamente tudo o que acontece dentro do nosso organismo, ok? Então, estão protegidas pela caixa craniana e pela coluna vertebral, ok? E depois nós temos o sistema nervoso periférico, que são os gânglios e os nervos. E daí você está percebendo que esses gânglios e esses nervos partem a partir da medula espinal e vão inervar o nosso corpo inteiro, que é o que a gente vai ver hoje. Então, quando a gente fala do sistema nervoso central e a gente fala sobre a parte do encéfalo, tá? A semana passada a gente viu o quê? A gente viu o cérebro e nós vimos que ele é dividido em partes e que essas partes estão intimamente ligados com os nomes, ou seja, são os mesmos nomes dos ossos que o nosso crânio tem. Então, olha aí, ó, se você aprende um, já aprende o outro, tá? Os ossos do crânio: frontal, parietal, occipital, temporal, tá? Então, são esses mesmos nomes que nós temos quando a gente fala das regiões do encéfalo, do cérebro. Vamos lá. Então, nós vamos ter as divisões ali do nosso cérebro também. O lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal. Então, a parte da frente, frontal. A parte de cima e um pouquinho nas laterais, o parietal. A parte de trás, o occipital. A parte lateral da nossa cabeça, o temporal, ok? O que mais nós temos? Bem atrás da nossa cabeça, do nosso crânio, o cerebelo. E ligando, ó, isso é muito legal. Espero que vocês consigam compreender. Se não conseguir, me pergunta, por favor. Esta parte que eu estou riscando é a parte que faz a ligação. Professor, Oi. eu não sei se é só pra mim, mas eu não tô. Pra mim não tá apresentando, não tá aparecendo nada, não tá apresentando. Peraí, vamos ver. Esse vai e volta. Obrigado, Emily. Que coisa. Gente, vocês têm que falar comigo. Como é que vocês deixam eu dar essa bola fora? Agora É sim. que eu achei que você tava falando até então, tava compreensível. Daí você falou essa parte que eu tô riscando, eu fiquei, tá. Tá bom, Que eu risco, que volto. parte tá apresentando? Agora tá aparecendo? Uhum. Agora eu troco de caneta, então. Então, ó lá. Sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. Então, o encéfalo e a medula, tá? Aqui, protegido pela caixa craniana
e aqui protegido pela coluna vertebral. Depois, o sistema nervoso periférico. Nervoso periférico, periferia. E daí o que eu estava falando antes é, percebam que os nervos partem da minha medula espinal, ó, da minha medula espinal, ok? Então, os nervos e na base da minha medula espinal, os gânglios, gânglios nervosos, não gânglios linfáticos. E vão estar ligados com a percepção do que está acontecendo à nossa volta. Tato, dor, frio, calor, tá? São os nervos que fazem isso. Muito bem. E é aqui que a gente estava falando. Então, quando eu falo em lobo frontal, você já pega e já associa isso com o nome também da caixa craniana, do osso da nossa parte da frente da cabeça. Frontal. Depois, nós temos o lobo parietal, em cima do crânio e um pouquinho do lado. A parte de trás, nós vamos ter o lobo occipital. E o nome do osso que protege essa parte, occipital. Abaixo do lobo occipital, o cerebelo, intimamente ligado com o nosso equilíbrio, tá? E a parte última, na lateral do nosso crânio, o lobo temporal. Aonde que eu estava arriscando e estava querendo que vocês prestassem bastante atenção para poder compreender. Esta parte aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, se chama ponte bulbo, tá? Esta parte aqui, ó, é a região do nosso sistema nervoso central que sai na base do encéfalo, do cérebro, e faz a ligação com a medula. Então, você tem o crânio, na base do teu crânio tem um furo, tem um buraco, chamado de forame, e sai desse furo, passa a ligação, como se fosse um cabo de energia, passa uma ligação do cérebro para a minha medula, ok? Se acontecer uma lesão, não sei se vocês lembram, mas teve uma ginasta brasileira, a Laís de Souza, que ela estava esquiando, treinando, porque ela tinha mudado de esporte, e ela estava esquiando para participar das Olimpíadas de Inverno. E ela estava esquiando, treinando, e bateu numas árvores. Não conseguiu controlar e bateu. E ela teve uma lesão bem aqui onde é que eu estou pintando de preto, ó. Tá? Essa lesão, inicialmente, bem na base do crânio, fez com que ela não conseguisse mais respirar. Olha aqui, ó. Por quê? Porque nesta região da ponte, eu tenho centro respiratório. Então, quando ela foi socorrida, ela não estava conseguindo nem respirar mais sozinha. Depois, com algumas semanas no hospital, foi cicatrizando, foi se recuperando, e esta parte começou a funcionar normalmente. No entanto, vou voltar no outro. No entanto, olha só que situação, gente. Daqui para baixo, ela não tem mais sensibilidade nenhuma, nem movimentação. O que ela mexe? Um pouquinho o crânio, um pouquinho a cabeça de um lado para o outro. Certo? Professor, nessa questão de sensibilidade, tem algumas pessoas que elas não conseguem sentir dor, né? Não sentem frio, não sentem dor. O que acontece? Porque assim, elas ainda assim conseguem se movimentar, mas elas não sentem dor. Isso. É porque o que acontece? Nós vamos ver daqui a pouco em sinapse. Sinapse é a comunicação entre os neurônios. Também pode ser a comunicação de um neurônio com um músculo. E pode ser a comunicação de um neurônio também com essas células específicas, de sentir o tato, de sentir dor, o frio,
calor, tá? Então, o que que pode acontecer? Professor, Pode só um pouquinho, Nath. O que que pode acontecer? Esta pessoa pode lesionar um nervo deste e pode perder a capacidade de mexer um músculo. Pode também romper um nervo ou danificar um nervo e não sentir mais calor em uma parte da pele, frio, dor, o tato. E também pode ser um problema genético ou alguma doença que você acaba perdendo a sensibilidade geral. Só que, vocês entenderam que é diferente? Se eu lesiono o nervo de um músculo, aquele músculo não funciona. Os outros vão continuar funcionando. Se eu lesiono um nervo para dor, ou uma célula responsável por perceber a dor, que são os mecanorreceptores, eu perco naquela região isso. Agora, pode ter doença ou característica genética que você não sente nada. Nath. professor, essa parte ali de cima, perto do pescoço ali que você mostrou antes, é essa parte que quebrava ou fraturava quando antigamente não tinha aquela parte de trás do banco? E Isso, daí acontecia um perfeito. acidente? Isso mesmo. A pessoa acabava tendo uma colisão traseira e quando bate atrás, quem está no carro da frente é empurrado para frente e o pescoço vem para trás, né? Aí quando o movimento cessa, faz um movimento para frente muito brusco. Então, o movimento brusco para trás, porque bateu atrás, e depois o movimento brusco para frente, porque a força que te empurrou para frente parou, faz um movimento que os médicos chamam de chicote no teu pescoço. E pode acabar rompendo exatamente nesta região. Às vezes a pessoa não tem mais nada, não tem lesão nenhuma, nada, nada, nada. Mas acabou tendo uma lesão no centro respiratório, na ponte ali. E acaba morrendo porque não consegue mais respirar. Isso aconteceu com um famoso jogador de futebol chamado Denner. E até essas semanas agora anteriores, 3, 4 semanas, aí o filho do Denner vem querendo recuperar o carro do pai para fazer uma homenagem, que o carro que o pai dele acabou morrendo. Ele não teve nenhum machucado, mas teve esse problema, tá? Acabou rompendo essa região. Ok? Bom, nós vimos isso aqui já, então, também nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o nosso sistema dividido em substância cinzenta e substância branca. Substância branca, marca lá, axônio. Aonde tem substância branca é axônio do neurônio. E aonde tem substância cinzenta é corpo celular. Já vamos apontar o que é. Por que que o axônio é branco? Porque tem bastante gordura. A gente já vai ver isso. Uma gordura especial, formando uma estrutura bastante importante, chamada de bainha de bainha de mielina. Tá ok? Tá ok? Vamos lá, andando. Então, quando a gente fala de sistema nervoso periférico, olha só para vocês entenderem a complexidade disso. Nós vamos ter 31 pares de nervos espinhais, ou seja, nervos que saem da espinha. Nós vamos ter 8 cervicais na região do pescoço, região cervical. Então, a região cervical tem 8 vértebras, C1, C2, C3, C4 e assim por diante. E nós vamos ter os nervos. Depois nós vamos ter a região torácica, trocando de cor, a região torácica, no nosso tórax. Nós vamos ter 12 vértebras ali, ok? 12 nervos também partindo dali. Depois dessa região, nós vamos ter a região lombar. Região lombar, que a gente brinca, né? No lombo. A região lombar é a região que a gente tem a maior sustentação dos impactos. Por isso que normalmente as dores que a gente sente são normalmente na região lombar. Depois nós vamos ter ali, ó,
a região sacral, então região lombar com 5 vértebras, a região sacral, desculpa, marquei errado aqui, a região sacral com 5 novamente, deixa eu arrumar aqui o amarelo, certo? E depois finalizando o nosso rabinho, o cóccix, a região coccígea, em roxinho aqui, tá? Então, a nossa coluna vai ser dividida em região cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea, ok? E nós vamos ter aqui, ó, vocês estão percebendo que a partir daqui, ó, deixa eu pegar outra cor para ficar melhor. A partir daqui, onde é que estou riscando em azul, nós não temos mais medula. Nós vamos ter medula verdadeiramente só no comecinho da região lombar, L1 e L2. Depois eu não vou ter mais medula. No entanto, daqui para baixo eu vou ter uma estrutura chamada de cauda equina. Cauda equina, porque lembra as crinas de um cavalo, tá? Lembram a cauda de um cavalo. O que eu vou ter nessa cauda equina? Eu não vou ter mais medula espinhal. O que eu vou ter? Apenas nervos, ok? Só nervos, não tem mais medula a partir do comecinho da região lombar, ok? Qualquer coisa chama aí, tá, galera? Então, quando a gente fala de medula, você vai ter que lembrar o seguinte: na medula, nós vamos ter substância cinzenta na parte de dentro, ou seja, nessa região aqui que eu estou marcando em azul, que parece um H. E é chamado realmente de H. É chamado de H medular, ok? Então, a parte cinzenta é o quê? Corpo celular. Então, significa que a parte do corpo celular do neurônio está neste meio aqui, que eu estou pintando de azul. Ok? E a parte que está em volta, e daí nós temos que dizer o seguinte, tem um buraquinho aqui, tá? Tem um canalzinho, já falo sobre ele. Vai existir um canal ali no meio. Vou marcar com outra cor que daí fica melhor, né? Ó, vai existir um canalzinho ali, que vem lá do teu crânio e vai até o final da medula. E nós vamos ter em volta substância branca, que eu estou marcando em amarelo. Substância branca, o que é? Axônio de neurônio. Então, neste caso aqui, eu vou ter substância branca por fora da minha medula, substância cinzenta no meio, formando uma estrutura que a gente chama de H medular. Você imagina assim, ó, esse corte que está sendo mostrado para você, como se eu pegasse a minha garrafa, olhem para mim, e fizesse um corte aqui, e estivesse mostrando de frente para você aqui, ó. Como se você estivesse cortando um salame. Olha só, tô com fome, vocês também, né? Eu sei. Então, eu corto aqui e mostro assim para vocês, tá? Então, o que você vai ver? Esse H medular. Nesse H medular, lá no meio que eu fiz uma marcação em preto, não era para fazer isso, então volta. Não. Aqui, ó, em preto. Isso daqui, ó, é o canal central. O que eu tenho nesse canal central? Eu tenho a circulação de líquido. Líquido cefalo-raquidiano. Líquido cefalo ra, opa, raquidiano, tá?
Líquido céfalo-raquidiano. Cara, ficou muito feio isso. Vou apagar. Raquidiano. Tá ok? Esse líquido, ele vai ficar protegendo o meu sistema nervoso. Ele não pode desidratar, ele também não pode levar grandes choques. E o líquido vai proteger. Então, significa que eu tenho um líquido que protege meu cérebro, meu encéfalo, e esse líquido também protege a minha medula. E esse líquido é chamado de líquido céfalo-raquidiano. Tá ok? Depois eu tenho esses três nomes aqui, ó, chamado de pia mater, aracnoide e dura mater, e vamos ver se lembra alguma coisa para vocês, ó. Nós temos três membranas, e essas três membranas são chamadas de meninges. Alguém lembrou de alguma coisa? Meninges. Essas meninges são membranas que revestem o nosso sistema nervoso central. Tanto o crânio, o encéfalo, quanto a medula. Quando essas meninges, essas membranas inflamam, elas provocam uma doença ou recebem o nome de meningite. Meningite. Quem quer falar? Ninguém? Meningite. Lembre lá, ó. A palavra terminada em ite significa inflamação. Então, a meningite é uma inflamação destas membranas que revestem o nosso sistema nervoso, tá? E essas meninges podem ser inflamadas devido à presença de um vírus ou de uma bactéria. Por isso que sempre a gente tem a preocupação, principalmente no período do inverno, onde a gente fica com os ambientes fechados, de ter uma disseminação do vírus ou da bactéria que causa meningite, por isso a gente sempre pede para ficar com os ambientes abertos. A meningite, como essas meninges estão intimamente ligadas com o sistema nervoso, normalmente, uma meningite, se você conseguir se recuperar, pode causar problemas irreversíveis, esqueci como se chama isso, sequelas, tá? Sequelas. É uma doença extremamente grave, muito grave, e que é bastante difícil de conseguir curar. Então, tem uma taxa de mortalidade bastante elevada. Então, nós vamos ter assim, ó, 3 meninges, pia mater, aracnoide e dura mater. Pia mater, a mais interna, então está intimamente ligado com o encéfalo e também com a medula espinal. A aracnoide, a que fica no meio, e a dura mater, a mais externa. Então, essa é a mais interna, essa é a do meio, e essa é a externa. Ok? Aqui, de novo, representando para vocês, lá no crânio a mesma coisa, então nós vamos ter lá, ó, mais intimamente pia mater, internamente, aracnoide a do meio, e a dura mater a mais externa. Feito? Vamos lá. E as células do meu sistema? Quem são as células do nosso sistema nervoso? Normalmente, a gente lembra desse daqui, ó, né? O neurônio. O sistema nervoso só tem o neurônio? Não. Não. Mas o neurônio é o cara responsável pelo impulso nervoso, pelo funcionamento do meu sistema nervoso. As outras células, eles são para quê? Para ajudar o neurônio a ficar protegido, para nutrir o neurônio, para sustentar o neurônio, para formar o que a gente chama de bainha de mielina. Então, o neurônio é o principal, beleza, mas ele não vive sem os outros.
Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho o que a gente chama de micróglia. Eu tenho os oligodendrócitos, que são responsáveis pela formação da bainha de mielina. Eu tenho os astrócitos, que são responsáveis pela defesa do neurônio. E a micóglia é responsável pela sustentação dos neurônios e também pela nutrição desses meus neurônios. Tá ok? Então eu vou ter lá, ó, os neurônios, a micróglia, os oligodendrócitos, os astrócitos. Beleza? Então não tenho só neurônio, já descobrimos isso. Vamos lá. O neurônio em si. O neurônio, ele é formado por um corpo celular, aonde estão essas ramificações que são chamadas de dendritos. E depois, então até aqui, onde é que eu estou marcando de vermelho, até aqui é corpo celular. Todas essas ramificações aqui, ó, são chamados de dendritos. Aonde que está o corpo celular? Como é que eu vou identificar isso? Aonde estiver o núcleo e aonde estiver os dendritos, a gente chama de corpo celular. O restante, que é isso aqui tudo, ó, é chamado de axônio. E esta região especificamente é chamada de terminal do axônio. Terminal do axônio. Por enquanto tudo bem, gente? Qualquer coisa chama aí. E daí nós vamos ter o seguinte. Cada uma dessas regiões aqui, ó, são esses espaços aqui, parece que espetaram uma linguiça ali, deixaram um espacinho de uma para outra, né? Esses espacinhos são chamados de nódulos de Ranvier. Nódulos de Ranvier. Os nódulos de Ranvier são os espaços livres do quê? Da bainha de mielina. Então, essa região onde não tem bainha de mielina são chamados de nódulos de Ranvier. Já os roxinhos ali, essa parte roxa aqui, ó, que parece uma linguiça, mas não é. Isso daqui é chamado de bainha de mielina. E a bainha de mielina, o que é? A bainha de mielina é uma capa de gordura. Portanto, um isolante elétrico, porque o neurônio funciona por impulso elétrico. Só que aonde tem bainha de mielina, a eletricidade não passa. Então ela vai fazer o quê? Presta atenção, tá, galera? Cai muito isso no vestibular, é um negócio bem simples. O impulso nervoso, ele entra pelos dendritos, passa pelo corpo celular, e daí o que ele vai fazer? Ele vai passar pelo axônio. Mas no axônio, o que ele faz? Como onde tem bainha de mielina ele não consegue passar, ele salta, cai aqui, corre na bainha. A hora que chega, corre no nódulo de Ranvier. Quando chega na bainha, ele salta, corre novamente no axônio ali, no nódulo de Ranvier, salta e salta, até chegar no terminal do axônio, que a gente já vai ver o que vai acontecer com ele. Então, o sentido
do impulso, presta atenção, galera, do impulso é dendrito, corpo celular, axônio, certo? O sentido do impulso é entra pelo dendrito, passa pelo corpo celular e vai para o axônio. Nunca o contrário. Sempre é este o sentido. Sempre pede-se isso nos vestibulares. A outra coisa que você tem que prestar atenção. Você viu que o impulso chega aqui e salta? Passa aqui, salta. Passa aqui e salta. Por isso a gente fala que o impulso é... O impulso, ele é... Eita. Saltatório. Ok? Beleza? E daí o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar aqui no terminal do axônio. E do terminal do axônio, que são essas pontinhas aqui, ele vai seguir o seu caminho. Vai seguir para algo que a gente chama de sinapse, que a gente vai ver somente na próxima aula. Mas ainda nós vamos terminar aqui com os tipos de neurônios. Então, nós vamos ter os neurônios unipolares, os bipolares, os pseudo-unipolares e os multipolares. Ok? Então, os unipolares, o que eles vão ter? Apenas uma ramificação, só para um dos lados. Os bi é 2. Vamos ter ramificações para os dois lados. Então, tá aqui, ó, o corpo celular tem saída para um lado, tem saída para o outro. Os pseudo é falso. Falso unipolar. Falso, uma ramificação só. O corpo celular, aí tem para um lado e para o outro. Por isso é falso, né? Ele só tem uma saidinha, mas depois se ramifica aqui. E os multipolares têm várias entradas, um axônio e várias saídas. Então, unipolar, bipolar, pseudo-unipolar, multipolar. Por favor, tá, gente? Neurônios bipolares, não é por isso que a pessoa é bipolar. Não tem nada a ver com isso, tá? Nós todos temos todos esses tipos aqui. Ok? Para finalizar, só para vocês entenderem, inicialmente, o que é uma sinapse? A sinapse é o quê? É a comunicação entre neurônios. O neurônio músculo ou ainda neurônio órgão ou neurônio outra célula. Então, olha lá, ó, só para terminar esse slide aqui, olha o que acontece. Eu tenho um neurônio pré-sináptico, antes da sinapse, certo? E eu tenho um neurônio pós-sináptico, depois da sinapse. Então, a sinapse, o que é? É a comunicação entre o neurônio 1 e o neurônio 2. Então, o pré-sinapse e o pós-sinapse. No lugar do 2, poderia ser um músculo, poderia ser um órgão, poderia ser uma célula.
Ok, gente? Alguma dúvida, galera?